vidas. Em 2017, o Data Senado realizou uma pesquisa entre mulheres que apontou que 100% das entrevistadas conheciam a Lei Maria da Penha. No entanto, 77% delas apontava que conhecia de maneira superficial. 26% acreditava que a lei era capaz de proteger. 53% acreditava num potencial mediano de proteção e 20% não acreditava no potencial protetivo da Lei Maria da Penha para mulheres em circunstância de violência doméstica e de gênero. Para a gente tomar uma posição dentre estas, nós precisamos, além de observar a lei, também fazer um breve apanhado histórico. É claro que nós não vamos aqui construir a história da violência em face da mulher, da discriminação, porque a gente traçaria a própria história da humanidade. Então, fazendo um recorte aqui pontual e breve, observando, por exemplo, a virada do século XIX para o século XX, a gente pode observar que o padrão comportamental exigido da mulher era pautado em convenções sociais que caracterizavam a mulher com fragilidade, docilidade, delicadeza, dotada de boas maneiras, sendo aquelas que se comportam dessa forma consideradas mulheres sadias. A medicina social na época, somado com o trabalho, por exemplo, de Cesare Lombroso, que traçou também o perfil da mulher delinquente, e ele fundamentava o seu estudo no que ele apontava como fundamento biopsicológico, anatômico, fisiológico, altamente determinista, e descrevendo que a inobservância desses padrões exigidos traçava o perfil da mulher dita degenerada, que seria ou criminosa ou prostituta. A construção desse pensamento por uma equivocada utilização das teorias evolucionistas apontavam a mulher como uma imitação masculina que guardava deficiências e traços de perfídia e dissimulação, além de apontar a mulher como uma inteligência menor que a dos homens. Essas características, para Lombroso, eram decorrentes de caracteres sexuais secundários. A mulher, para ele, era capaz de conter os seus impulsos sexuais, então aquelas que não continham, porque elas tinham esse domínio, inclusive ele tinha um potencial bem inferior à pulsão sexual dos homens, essa era degenerada, e isso era um traço característico da delinquência, do perfil desviante. Já as mulheres pobres eram quase tratadas como sinônimo de degenerescência. A regra, inclusive, era da sexualidade pública dessas mulheres. Elas podiam ser abusadas. A mulher que tinha uma condição socioeconômica mais confortável também era pautada a partir de um critério masculino, porque a vida da mulher se resumia a um marco temporal que era do casamento, onde, num primeiro momento anterior ao casamento, era exigida a ausência masculina, simbolizada aqui pela castidade, e após o marco do casamento, a presença masculina. Uma vez casada, tinha que permanecer casada para o resto da sua vida, fosse em qual circunstância fosse. E caso fosse, por exemplo, o desequilíbrio dessa posição, a presença de homem antes do casamento ou a ausência do homem pós o casamento, isso causava consequências, mas a honra de quem seria ferida era do homem e não da mulher. Esses papéis sociais, masculino e feminino, refletiam na legislação, e a legislação também retroalimentava esses papéis, fixando esses comportamentos. Um exemplo disso é o nosso Código Civil de 1916, que lá no artigo 2º apontava que todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nós não podemos analisar esse termo homem de maneira inocente, porque logo após, no artigo 6º, havia indicação de que as mulheres casadas eram relativamente incapazes. Outro critério que aponta que esse termo homem não é inocente é no próprio texto, onde indica que, por exemplo,
O homem tinha um prazo de 10 dias após o casamento para requerer a anulação desse, quando ele descobrisse, por exemplo, na noite de núpcias, que a sua mulher era deflorada. E isso caracterizava um erro essencial quanto à pessoa. O Código Civil apontava ainda que o homem era o chefe conjugal. O homem decidia, por exemplo, autorizar ou não a profissão da mulher. Era ao homem que cabia autorização para sua esposa litigar em juízo. E o que era tido como direito da mulher, por exemplo, era o fato de que ela poderia exigir, quando afetada na sua honra, uma indenização caso o homem que atacou a sua honra não quisesse ou não pudesse casar com ela para reparar o mal. Ou seja, a mulher era vítima de violência sexual, poderia receber uma indenização se o homem não quisesse casar para reparar o mal. Ou seja, além da vítima da violência, ainda teria que permanecer casada com esse indivíduo. Mas isso só cabia se a mulher fosse honesta. Essa consequência de exigência de padrão à mulher se refletia nos filhos, porque, por exemplo, os filhos dentro do casamento eram denominados legítimos e os fora do casamento considerados ilegítimos. O Código Civil de 1916 vigorou até 2002, quando houve a adequação constitucional do critério de igualdade, constante lá no inciso 1º do artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988. No inciso 1º do artigo 5º, que aponta que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A leitura, no entanto, dessa igualdade deve vir do aspecto formal, mas também do aspecto material, na indicação de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida da sua desigualdade. E para a promoção da igualdade material, a gente vê vários exemplos, tal como a aposentadoria com tempo diferenciado para a mulher, questões relacionadas à saúde da mulher e da gestante, e outras questões de ação afirmativa. As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias tomadas pelo Estado ou pela iniciativa privada, de maneira espontânea ou compulsória, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Mas é óbvio que as desigualdades, mesmo com a consagração constitucional da igualdade material, da igualdade formal, não foram extintas de um momento para o outro. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, PNAD contínua, 92,6% da população feminina acima de 14 anos trabalha em trabalhos domésticos numa média de 26 horas por semana. E isso significa, por exemplo, uma dupla jornada, uma delas sem remuneração, e pior, muitas vezes essa circunstância força a mulher a não inserir o seu trabalho em um trabalho remunerado fora de casa. E outras são as questões relacionadas ao trabalho no que diz respeito a esse papel social determinado à mulher e determinado ao homem, que são fixados culturalmente. A mulher com dupla jornada de trabalho ainda possui um rendimento inferior em 28,8% do trabalho realizado nas mesmas atividades pelos homens. E isso mesmo tendo uma média de estudo superior aos homens, e isso leva com que, por exemplo, uma mulher, para oferir o que um homem tem de salário anual, teria que trabalhar 1 ano e 4 meses, ainda numa média superior ao homem de jornada diária de 3 horas a mais. Um dos elementos que são avaliados, por exemplo, pelo Fórum Econômico Social, que também pontua, além da renda, participação política, a saúde, a educação e oportunidade econômica. Para o Fórum, ainda vai demorar 59 anos no Brasil para a mulher ter uma igualdade de fato com os homens. Isso se não houver retrocesso.
No que diz respeito à participação política, enquanto a média na América Latina é de 28%, no Brasil nós temos uma média de 15% de participação das mulheres na Câmara dos Deputados. As deputadas federais estão em número de 77, dentre os 513 deputados que compõem aquela casa. No Senado, o índice é de 14,8, sendo que dos 81 senadores, nós temos 12 senadoras. No que diz respeito ao Poder Executivo, nós temos uma única ministra, que ainda disciplina que mulheres vestem rosa e homens vestem azul. Agora, de todas as circunstâncias que são impostas às mulheres de uma maneira a desqualificar o papel social delas, é óbvio que a que traz consequências mais brutais é a violência. O Brasil ocupa a 5ª colocação num hall de 89 países, dentre aqueles que mais matam suas mulheres. A violência que acomete a mulher é uma violência diferenciada da violência geral, da violência urbana, dessa que ocorre por circunstâncias muitas vezes patrimoniais. A mulher morre dentro de casa, a mulher morre naquilo que a Constituição Federal consagrou como asilo inviolável do indivíduo. E essa morte é causada por seus companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, noivos, ex-noivos, namorados, ex-namorados. Acontece no âmbito onde ela deveria ter um maior nível de proteção. E é isso que diferencia a violência geral, que acomete homens ou mulheres, da violência que ocorre em face do gênero. E essa violência doméstica e familiar tem por característica justamente a desigualdade de gênero pelos papéis sociais que são impostos culturalmente, por uma sociedade machista, patriarcal, e a mulher sofre, no âmbito da sua intimidade, o mais grave nível de ataque aos seus direitos, que é o direito à vida. Segundo dados entre 2017 e 2018, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas, sendo 42% destes espancamentos dentro dos seus domicílios. Nesse montante, 52% não denunciou seus agressores. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em seus relacionamentos e ocorre uma agressão a cada 4 minutos. De acordo com essa estatística, entre 2017 e 2018, a cada 6 horas, uma mulher foi assassinada nessa circunstância. No que diz respeito à luta das mulheres pelo direito à vida, um caso é muito emblemático. Ângela Diniz era uma mineira que já tinha passado por um casamento, mas que era abusivo. Ela teve a coragem de se separar, e isso, claro, que trouxe vários julgamentos morais para a imagem dessa mulher, e ela perdeu a guarda dos filhos, inclusive, em decorrência do desquite. Na época não havia o divórcio é de 1977. Ela assume um novo relacionamento, foi embora de Minas para o Rio de Janeiro e começou a ter esse relacionamento com um indivíduo chamado Doca Street. O relacionamento também passou a ser abusivo e ela acabou por querer não mais manter aquela relação. Ele, inconformado, deu 4 tiros no rosto de Ângela na véspera do Ano Novo, em 1976. Esse caso é emblemático pelo fato de que quem foi julgada foi ela. O julgamento aconteceu apenas na década de 80. O advogado do Doca Street era o Evandro Lins e Silva, inclusive foi a última defesa que ele promoveu no Tribunal do Júri. E o que estava sendo colocado em xeque ali era a conduta moral da Ângela Diniz. E foi atribuída à conduta de Ângela a responsabilidade pelo seu próprio assassinato. Nesse julgamento, o Doca Street teve uma condenação de 2 anos, houve uma suspensão da pena, e em decorrência de um volume muito grande de mobilização, se contrapôs à teoria, porque a tese defensiva do homicida foi legítima defesa da honra com excesso culposo. E ele declarou no tribunal, na sessão do tribunal do júri, que ele matou por amor.
E em contrapartida a essa posição, a essa declaração de que ele havia matado por amor, surgiu um grande movimento Quem Ama Não Mata. Esse júri foi anulado e no segundo sim houve uma condenação do Dock Street. Foi um primeiro passo para retirar na análise entre direito fundamental à honra e à vida, por óbvio que a mulher deve ser preservada. E junto com esse movimento pelo direito à vida, as mulheres lutavam pelo direito à vida, outras conquistas foram lentamente chegando ao nível legislativo. Então, nós temos, a título de exemplo, a Lei 7.209 de 1984, que alterou o artigo 61 do Código Penal, estabelecendo entre as circunstâncias que agravam a pena ser praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A Lei número 8.930, que é de 94, ela estabeleceu que o estupro e o atentado violento ao pudor eram crimes hediondos. A Lei 9.318, que é de 96, que agravou a pena quando o crime fosse praticado contra criança, idoso, enfermo ou mulher grávida. Em 97, a Lei 9.520, que revogava o artigo 35 do Código de Processo Penal, que estabelecia que a mulher casada não podia exercer o direito de queixa sem o consentimento do marido, salvo quando estivesse dele separado ou quando a queixa fosse contra ele, e o assédio sexual, que foi incluído no Código Penal pela Lei 10.224 de 2001. O grande volume de mobilização de grupos de mulheres, de grupos feministas pró-direitos das mulheres e principalmente na busca pela real igualdade entre mulheres e homens, na consagração da igualdade material e formal, esse movimento foi crescendo e se avolumando e buscando construir o que seria um projeto de lei para proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Coincidentemente, com esse movimento, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não realizar a persecução penal do ex-marido de Maria da Penha, que tentou por 2 vezes cometer o homicídio em face dessa. Esses 2 fatores conjugados acabaram culminando na Lei Maria da Penha, que nós vamos ver na próxima aula.